Fala galera, aqui quem fala é Felipe Carmelo e estamos iniciando mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou dar continuidade mais uma vez à série de vídeos sobre o Brasil colônia, o Brasil colonial. No último vídeo falamos sobre a Sociedade do Açúcar e terminamos falando sobre a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, que foi o auge, e o período do Brasil holandês, o auge da produção de açúcar. E com a expulsão dos holandeses, o açúcar entra de fato em decadência, a produção açucareira no Brasil. Com isso, é preciso buscar uma outra alternativa. É preciso embasar a economia sobre alguma outra perspectiva. Né? Lembrando que a produção açucareira não era a única atividade econômica no Brasil naquele momento, mas sim a principal. Então agora era preciso buscar uma nova. Né? A pecuária continua existindo, a extração de drogas do sertão continuaram existindo, o comércio continua existindo, só que o principal, que era a atividade açucareira, estava em forte decadência. Então é agora que eles procuram uma nova saída, e é nesse período que se encontram as famosas jazidas de ouro na região de hoje, Minas Gerais. Se você se interessa pelo assunto, que é tão importante para o vestibular, continue assistindo e roda a vinheta. Então, entre os séculos 16 e 18, a principal atividade econômica no Brasil foi a produção do açúcar, porém agora não seria mais. Ela vai deixar de ser. Por quê? Por toda aquela expulsão dos holandeses, então, acontece um problema. Os holandeses eram muito bons no que faziam, no caso, no refino e distribuição do açúcar pela Europa. Além de eles serem muito bons, ou seja, os portugueses perderam um forte parceiro na produção açucareira, eles não só perderam um parceiro, como conseguiram um forte concorrente, porque os holandeses vão continuar produzindo açúcar, agora lá nas Antilhas. E a Europa passou a preferir o açúcar deles, que era de melhor qualidade do que o nosso. Olha que beleza. Então, mais grave ainda a situação. Então agora os holandeses continuaram ganhando dinheiro com açúcar. E no ano de 1693, para ser bem específico, abundantes jazidas de ouro enfim foram encontradas no Brasil, aí na região que hoje é Minas Gerais. Aí, obviamente, com o açúcar em decadência, os holandeses expulsos e descobriram jazidas no interior do Brasil, o que isso vai acontecer, vocês imaginam? A notícia vai se espalhar. A notícia se espalhando vai ser um boom. Todo mundo vai querer correr para a região de Minas Gerais para tentar achar ouro. Todo mundo estava numa situação difícil. Vale lembrar que quem se dava bem na produção do açúcar era só o senhor de engenho. Estava cheio de gente querendo enriquecer, de gente miserável, pessoas querendo mudar de vida. E aí todo mundo começa a se destinar para a região de Minas Gerais. Claro que a gente tem que destacar que o bandeirismo, que foi aquele movimento de interiorização, que iam buscar metais preciosos, indígenas, que foi o que consolidou de fato a interiorização do Brasil, foi fundamental. Na verdade, foi por conta dele que se descobriram essas jazidas de ouro no interior do Brasil. Então, o século XVIII, como vocês viram, as jazidas foram encontradas no final do século XVII, mas durante o século XVIII é que essa busca aí por ouro vai se tornar muito intensa. Então a gente destaca que o século XVIII foi um período de forte migração no Brasil, migração para a região das Minas. As pessoas saíram de todas as regiões possíveis do Brasil e iam para a região que hoje é Minas Gerais. Só que não apenas pessoas de dentro do Brasil. O Brasil no século XVIII também vai receber muitos imigrantes, pessoas vindo de fora, de outros países, principalmente portugueses. Muitos portugueses vão sair lá de Portugal para vir para o Brasil para explorar ouro. Então vocês imaginam o que vai acontecer com aquela região que é hoje Minas Gerais, o tanto de pessoas que vão para aquela região nesse momento, tanto de fora quanto de outras regiões do próprio Brasil. E aí, mas vocês acham que a coroa portuguesa ia deixar isso de graça? Desde que os portugueses pisaram aqui, em 1500, a primeira coisa que eles buscavam era metais preciosos, ouro para ser mais específico. Agora que encontraram ouro, você acha que a coroa vai deixar na mão de qualquer um que encontrar? Obviamente que não. A coroa estava passando por uma forte crise. Vale lembrar que Portugal dependia totalmente da sua colônia, do Brasil. Eles queriam explorar aqui, porque a economia portuguesa era totalmente dependente do que eles aqui desenvolviam.
E eles queriam, fora que você ter metais preciosos para a coroa era uma coisa, né? Como a gente viu, oxe, aquela nobreza, né? Aquele rei, aquela rainha, olha quanto ouro, eles estão. Simbolizava poder, né? Simbolizava poder também. Então a coroa portuguesa vai fazer o quê? Um severo controle sobre todo o ouro encontrado aqui no Brasil. Vão fiscalizar tudo. Vão fiscalizar tudo. Tanto é que no ano de 1702 já sai aí o primeiro regimento aurífero, que vai regular a extração do ouro. Olha que beleza, né? Aí isso vai dar muita confusão mesmo. Por quê? A coroa vai estipular obrigatoriamente que de todo ouro encontrado por qualquer pessoa, 1/5 seria obrigatoriamente destinado à coroa. Então vamos supor que eu, Felipe, vou lá explorar, eu encontro uma jazida de ouro, eu encontro 1 quilo de ouro, né? 1000 gramas, 1 quilo de ouro. Desse 1 quilo que eu encontrei, 1/5, ou seja, 20%, ou seja, 200 gramas, eu teria que obrigatoriamente entregar para a coroa portuguesa. Isso para qualquer pessoa que fosse explorar. Era o famoso quinto. Tá? Então, 1/5 entrega a coroa. Claro que isso vai acontecer muita sonegação. Muita gente vai encontrar ouro e não vai falar o quanto encontrou, vai falar um número muito mais baixo, né, do que tinha encontrado. Muita gente vai esconder ouro, enfim. Isso vai gerar uma confusão. É aí que então a coroa vai aumentar, deixar ainda mais severo esse controle. Com o quê? Com as chamadas casas de fundição. O que seriam essas casas de fundição? Todo ouro que era extraído obrigatoriamente tinha que ser fundido e transformado em formato de barra. O ouro em pó passaria a não valer nada dentro do Brasil. Ou seja, se eu encontrasse ouro, que ele vem, a gente encontra ele em forma de pó, né, na natureza. Se eu encontro ouro e eu quero esconder ele, eu não conseguiria comprar nada, não conseguiria trocar por nada, não conseguiria fazer nada com esse ouro, porque aqui só valia o ouro em forma de barra. Então, quando todo o ouro que era encontrado teria que ser levado para as casas de fundição, onde se transformaria em barra e 1/5 já seria retirado para a coroa. Isso vai dar muita confusão, como eu disse, né? Agora vamos falar um pouquinho dessa sociedade que vai se desenvolver ali no interior, onde é hoje Minas Gerais. Vai ser uma sociedade bem distinta daquela do Nordeste, aquela sociedade açucareira. Lembrando que a sociedade açucareira lá do Nordeste não deixou de existir. Enquanto estava se procurando ouro aqui na região das Minas, continuou a se produzir o açúcar lá no litoral nordestino. Ele só não poderia mais ser o principal produto da economia. Bom, a sociedade do ouro, então, que se vai desenvolver, porque para e pensa, olha quantas pessoas foram para a região das Minas. Óbvio que ali vai se desenvolver uma sociedade, porque a pessoa não podia simplesmente chegar lá, procurar ouro e ir embora. Procura de ouro é uma coisa que demora. Eu podia hoje, por exemplo, ir lá procurar ouro na região das Minas e ficar lá por mais de ano tentando achar e não encontrar nenhuma jazida. E depois que eu encontrasse, eu tinha que escavar tudo, é uma coisa trabalhosa, demorava muito tempo. Então essas pessoas que iam lá procurar ouro, elas tinham que passar a morar na região. Então foi se formando núcleos urbanos passaram a se desenvolver ali na região das Minas, né? Então é muito importante isso, que enquanto lá no Nordeste você tinha latifúndios, grandes fazendas, grandes proprietários de terras, na região das Minas seriam núcleos urbanos, não latifúndios. Outra coisa, na sociedade do ouro havia sim uma grande mobilidade social, porque eu podia não ter nada e de repente encontrar uma jazida de ouro e mudar a minha vida, né? Sendo bem simplista aqui, mas isso poderia acontecer. Lá naquela sociedade do açúcar você via que era uma questão hierárquica de muita pouca mobilidade. Aqui haviam escravos também na exploração do ouro? Havia. Muitos levavam seus escravos para explorar o ouro. Só que também vão ter muitos trabalhadores livres, em bem maior escala do que na sociedade do açúcar. Aqui é que a gente fala que surge o embrião da classe média brasileira, né? Que aqui muitas pessoas vão se enriquecer com a busca pelo ouro e tudo mais. E se a sociedade do açúcar não desenvolveu o mercado interno, a sociedade do ouro vai desenvolver muito o mercado interno, porque se você tem um aglomerado de pessoas numa região, o comércio vai acabar se desenvolvendo, a pecuária, tudo. Então a movimentação do mercado interno, as trocas, né, vão ocorrer naturalmente. Uma coisa também que é importante salientar é que uma região das Minas, né,
em uma região encontraram-se diamantes, né? Então não só o ouro, e o diamante também já tinha um alto valor. E esse lugar era o famoso aí Arraial do Tijuco, que no ano de 1729 foram encontrados diamantes no Arraial do Tijuco. Apenas nesse local que encontraram diamantes. Aí o que a coroa vai fazer? A coroa, que sempre queria tudo para ela, como deu para perceber, vai cercar a região e vai monopolizar toda a extração do diamante. Esse lugar, após ser cercado, depois vai passar a ser chamado de Distrito Diamantino. Tá? Então, algumas pessoas podiam explorar a região? Podiam, eram chamados aí contratadores. Né? Mas também vai acontecer muita sonegação, porque a coroa, como a gente viu desde as capitanias hereditárias, é tipo assim, ó, você pode ir lá explorar, mas quase tudo vai ficar comigo. Então acabava não dando certo, muita sonegação, enfim, muita confusão, como sempre. Bom, mas tudo que é muito bom dura pouco. Então o ouro, a extração do ouro teve seu auge, mas não durou muito tempo para começar a declinar, pelo principal motivo e mais óbvio possível, né? Esgotamento das jazidas. Foi um absurdo a quantidade de pessoas que foi para explorar o ouro na região. Absurdo a quantidade que exploraram em pouco tempo, né? Para a época, ainda mais para aquela época. Né? Então, o ouro é algo totalmente finito que demora muito tempo para a natureza gerar mais ouro. Né? Então, é uma coisa nada renovável. Né? Você explora o ouro e vai demorar milhões de anos para se formar novas jazidas de ouro. Então, começou a se esgotar muito rapidamente. E as técnicas que eles utilizavam para explorar esse ouro também eram muito rudimentares. O que vai acontecer? A coroa portuguesa, que já estava numa crise, agora está vendo que a economia mineradora também já está decaindo. Poxa, o que ela vai fazer? Como sempre, como o governo faz até hoje, elevar ainda mais os impostos e as cobranças. E aí que vem a instituição da chamada derrama. O que era a derrama? A cobrança forçada dos impostos de todo mundo que estava com o quinto atrasado. A derrama era uma cobrança forçada. Então, eu não tenho dinheiro para pagar agora. Poxa, a coroa enviava as tropas invadiam sua casa, confiscavam bens. Se você não tem um quinto do ouro, beleza, vamos entrar na sua casa e arrancar tudo o que você tem de valor e levar embora. E as tropas entravam à força nas casas das pessoas, quitavam, faziam, enfim, confiscavam bens. Óbvio que isso vai dar muita confusão. E a relação entre a metrópole e a coroa vai começar a estremecer muito. Aí vai começar a surgir aí um sentimento antimetropolitano. É aí que, para resolver essa crise, ali já na segunda metade do século XVIII, tá, o então rei de Portugal, Dom José, vai nomear o primeiro-ministro, aí, o conhecido Marquês de Pombal, no ano de 1715, e o Marquês de Pombal teria como principal função resolver essa crise da economia mineradora no Brasil. O Marquês de Pombal se auto-intitulava um déspota esclarecido. Né? O que era um déspota esclarecido? Era um governo absolutista, era alguém que era a favor do absolutismo, só que com algumas ideias iluministas, o que parece bem contraditório, né? Porque o iluminismo era contra a monarquia, mas esses déspotas esclarecidos é como se fosse um rei moderno. Ó, eu vou continuar com o poder absoluto, mas eu concordo com algumas ideias iluministas, então sou um rei mais moderninho, para não largar o osso totalmente, né? Então ele era um déspota esclarecido, tanto é que ele era um primeiro-ministro nomeado por um rei. E o que ele tem como objetivo aí, o Marquês de Pombal? Ele queria melhorar a economia de Portugal. Com isso, ele queria salvar, ele tinha que vir para o Brasil, porque Portugal dependia do Brasil. Pombal queria diminuir a dependência em relação à Inglaterra, né, que Portugal já era super dependente da Inglaterra, por uma série de fatores, de alguns tratados assinados entre Portugal e Inglaterra. Eliminar o poder dos jesuítas. Por que eliminar o poder dos jesuítas? Por dois motivos. Como ele era um déspota esclarecido, ele falava, não, o ensino tem que ser laico agora, né? É contrário a essa ideia do ensino religioso. Então, os jesuítas não podem permanecer. Mas mais do que isso, os jesuítas tinham muito poder aqui dentro do Brasil. E o objetivo do Marquês de Pombal era centralizar o poder, centralizar a administração. Tá? E então ele vai tomar algumas medidas. Primeiro, ele vai acabar com as capitanias hereditárias, porque ele quer centralizar essa administração. Ele que instituiu aquela derrama, que é a cobrança forçada dos impostos, né? Vai expulsar os jesuítas do Brasil, por causa a justificativa foi que o ensino deveria ser laico. Vai transferir a capital, que era em Salvador, para o Rio de Janeiro,
para se você conseguir ter um maior controle ali para a entrada e saída de riquezas. E vai estimular a produção do algodão. Por quê? O algodão seria um outro produto para tentar suprindo, né, essa crise do ouro. Ele vai proibir também a escravização dos indígenas. Por quê? A escravidão indígena ele vai proibir? Simplesmente porque, como eu disse, o tráfico negreiro era muito lucrativo para a coroa, e a coroa estava precisando de dinheiro. Então vamos proibir a escravidão de indígenas para poder aumentar ainda mais o tráfico negreiro e dar mais lucro para a coroa. Mas logo depois, Dom José vai morrer e o Marquês de Pombal vai deixar o cargo. Só que esse foi o legado que ele deixou aí para o Brasil nesse período. Bom, qual que é o legado da mineração? Então, o que a mineração como um todo deixou? Então, a interiorização definitiva do Brasil, né, o interior vai ser ocupado, de fato, por causa da busca pelo ouro. Expansão territorial, né, vai expandir territorialmente, vai ultrapassar os limites dos tratados. Ampliação muito forte do mercado interno, que com a migração de muitas pessoas para a região, o mercado interno vai ser movimentado muito por conta da mineração. Surgimento de cidades, então os núcleos urbanos muitas vezes viravam vilas, que depois viravam cidades. Uma nova elite urbana começa a surgir no Brasil, porque aquela elite da produção açucareira era uma elite rural, aristocrata. Aqui não, uma elite urbana, porque eram núcleos urbanos que se formavam. Então essa elite urbana era muito mais diversificada, muito mais preocupada culturalmente falando. E isso trouxe consequências, porque os filhos dessa elite vão estudar na Europa e da Europa trazem ideias iluministas e que vão gerar algumas revoltas. Mas isso fica para o próximo vídeo. Eu espero muito que tenham gostado. Deem sugestões, deixem nos comentários essas sugestões para que cada vez eu possa melhorar ainda mais e ajudar ainda mais vocês a se darem bem no vestibular. Se gostou, deixa um like aqui embaixo, clica no sininho para ativar a notificação, compartilha com os amigos. Tudo isso é muito importante para mim e para nós como um todo. Tá? Não deixe de me seguir no Instagram, @Felipe Carmelo. Vou estar postando conteúdo também na página do Facebook Felipe Carmelo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.